E agora são 12 horas e 8 minutos e ontem a Prefeitura de Barretos acabou emitindo um comunicado oficial. A Prefeitura de Barretos implanta promoções acadêmicas e não acadêmicas e bienais na folha de junho. A Prefeitura da Estância Turística de Barretos, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, informa que as promoções acadêmicas, não acadêmicas e bienais dos servidores municipais da educação foram devidamente implantadas de maneira gradual na folha de pagamento referente ao mês de julho de 2025. O pagamento está previsto para agosto de 2025. A medida representa o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores públicos, respeitando os critérios estabelecidos pela legislação vigente e os direitos adquiridos por meio da progressão funcional e também da carreira pública. As promoções contemplam servidores da educação, assegurando o reconhecimento ao tempo de serviço, à formação acadêmica e o desempenho profissional. Por fim, a Procuradoria-Geral do município esclarece que a matéria foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para fins de reexame, conforme determina a legislação vigente, mantendo-se o posicionamento institucional de respeito às normas legais e às instâncias competentes. Isso foi divulgado no dia de ontem, oficialmente pela Prefeitura de Barretos, o que é um ganho, para mim que eu não tenho conhecimento jurídico, um ganho ao servidor da educação. E para falar sobre isso, o outro lado, como que foi recebida essa notícia, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Jailton Santos, é o nosso convidado no dia de hoje aqui no Jornal de Opinião, e vai falar para a gente, Jailton, mais esse capítulo, porque começa com um pedido, é movida uma ação judicial, é feita ali, é tomada uma decisão por parte da Justiça, e agora esse manifesto da Prefeitura. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Gostaria que você trouxesse para a gente aí, o resumo final de todo esse processo, Jailton. Boa tarde novamente. Mazinho, boa tarde, mais uma vez obrigado por estar cedendo o espaço aqui para a gente ter esse contato direto com os servidores públicos aí, que de repente não dá para a gente estar conversando. Mas essa história começa com um requerimento feito pelo sindicato que não foi respondido, mas também em razão de um requerimento feito pelo vereador Ricardo Bodinho. O requerimento dele foi respondido, o nosso não, e a resposta que a prefeitura deu para o Ricardo, o Bodinho, naquela oportunidade, é que era o direito sim dos professores receber as promoções acadêmicas, não acadêmicas e bienais, só que a prefeitura alegou que não tinha verba, E o sindicato já pretendia entrar com uma ação, só estava esperando vir a resposta. Como não veio a resposta do sindicato, nós pegamos a resposta dada ao requerimento do vereador e entramos com a ação. A prefeitura apresentou uma defesa e disse que, de fato, devia, mas não tinha condições de pagar. O famoso devo, não nego, pago quando puder. E o juiz, ao sentenciar, Mazinho, deu um verdadeiro puxão de orelha no prefeito. Falou que era uma obrigação do gestor estar fazendo esse pagamento. E ele recomendou que, se fosse necessário, que demitisse cargo comissionado, e se não desse com essas demissões, que se cortasse gratificações. E não sendo possível fazer o pagamento mesmo com esses cortes, que demitisse funcionários de carreira. Mas a lei tinha que ser cumprida. Enfim, e também o magistrado orientou que sindicato e prefeitura conversassem. Buscamos diálogo desde sempre com o prefeito. Desde então eu estou esperando um retorno, não veio esse retorno. Falei com duas pessoas, dois assessores próximos ao prefeito, esse retorno não veio, Mazinho, e não teve como. A prefeitura fez um recurso, inovando totalmente a matéria, agora já não queria pagar, falando que tinha que ter um ato normativo do prefeito, o que não existe, e de repente sai esse comunicado, que eu também tomei conhecimento, que iria fazer o pagamento dessas promoções a partir de agosto, mas ia continuar discutindo. Então causa totalmente, Mazinho, uma insegurança. E o comunicado que você leu aí fala de valorização dos servidores públicos. Me desculpa, eu vejo tudo nessa administração, menos a valorização dos servidores, Mazinho. Por quê? Simplesmente, essas promoções são salários, são verbas salariais. Esse pessoal já está sem receber desde janeiro. Desde janeiro, Mazinho, está sem receber. Agora, vem o prefeito falando que vai pagar a partir da referência julho, e os patrais. A prefeitura faz um recurso para não pagar
esses atrasados, né? O que poderia ter, com orientação dada pelo juiz, ter feito um acordo com o sindicato para parcelar isso. Então, assim, a gente chega a ver, me desculpa a palavra, uma aberração jurídica no que está acontecendo na prefeitura, que não era para acontecer. Porque a gente tem lá, ajudando o prefeito, o senhor Evaristo, promotor de longa data do Ministério Público, fiscal de lei. A gente tem lá o secretário de Finanças, o Buch, sindicalista há muitos anos, que ficou no sindicato há algum tempo. E a gente não vê isso, porque é um direito dos professores. Agora, veja bem, o prefeito, na quarta-feira, saiu uma notícia de capa do jornal o Diário que não iam pagar, que tinha recorrido e tinha esperado a resposta. Ontem, a notícia foi na terça-feira, salvo engano, a matéria do jornal. Então, na matéria do jornal de capa, que a prefeitura não ia pagar, tinha feito recurso. Aí ontem, no final da tarde, sai uma matéria falando que vai pagar. Então causa toda uma insegurança. Mas vai pagar o quê? Vai pagar o quê? Daqui para frente, os atrasados vai questionar na justiça, vai continuar questionando na justiça, como o comunicado diz. Então, sim, e se lá o tribunal falar, ainda que não vai dizer, mas se lá o tribunal falar que a prefeitura não tem o direito de pagar, o prefeito reconhece que ele está fazendo, então, um pagamento errado, que isso aqui é de improbidade administrativa. Por quê? Se ele faz o recurso para reconhecer que ele não tem o direito de pagar e começa a fazer o pagamento agora, lá na frente, se porventura não houver a mesma obrigatoriedade, ele assumiu, certificou que ele fez pagamento errado. E isso gera o quê? Improbidade administrativa, crime administrativo, podendo inclusive ser cassado. Então, assim, não dá para entender o que essas pessoas estão auxiliando o Odair. Eu não vejo uma maldade, por enquanto, no Odair. Eu vejo umas pessoas que não conseguem, de alguma forma, orientar bem o prefeito. Por quê? Já fez o recurso errado. Ainda que não seja uma matéria aqui de conhecimento para todo mundo, mas assim, quando a prefeitura teve a oportunidade de fazer a defesa no processo aqui para o juiz, ela disse, devo, não nego. Não tenho verba. Certo? Quando o juiz falou, tem que pagar, independente se não ter verba, manda embora, isso, aquilo, faz aquilo, mas pague, a prefeitura faz um recurso e muda a tese, fala, não, precisa de ato normativo, não pode assim o juiz ir mandando pagar. Matéria que não foi analisada pelo juiz aqui. Então o Tribunal de Justiça lá em São Paulo, creio eu, se for seguir a legislação, sequer vai analisar esse recurso da prefeitura. De acordo com o que você está dizendo, se recorre com argumentos diferentes do apresentado na defesa. Exatamente. O argumento aqui para o juiz foi que não tinha dinheiro. Agora, lá para São Paulo, que precisa de um ato normativo do prefeito. Então causa toda essa insegurança, toda essa desvalorização para o servidor, que não é vista. Embora esteja aí no comunicado, não é vista. Porque se tivesse uma valorização, tinham chamado o sindicato lá atrás. Olha, a gente deve aqui, certo? O prefeito pegou a prefeitura quebrada, tem isso e isso. Vamos sentar, vamos readequar essa situação. Olha, não dá, sindicato, para a gente pagar isso tudo de uma vez, mas dá para a gente ir inserindo aos poucos. Ok, a gente faz uma reunião com os professores, conversa, senta, chega num senso comum para poder fazer esse pagamento. Mas com o anúncio de que o pagamento será realizado, ainda que sobre essas normas que você não entendeu exatamente quais são, qual é o próximo passo então? O próximo passo agora o Tribunal de Justiça vai analisar o recurso da prefeitura, né? E aí vai analisar as contrarrazões, ou seja, a defesa que o sindicato apresenta para aquele recurso não ser aceito, certo? E aí isso voltando de lá, aí só assim a gente vai poder executar, né? Pedir para a prefeitura pague esses retroativos, que poderiam já estar sendo objeto de acordo entre prefeitura e sindicato, como orientado para o juiz, para fazer esses pagamentos. Então o que a prefeitura quer fazer? Não quer pagar, quer retardar, porque ela sabe que vai pagar. Ela sabe que vai pagar. Não tem jeito. A confissão em si, a lei, não é porque o prefeito é bonzinho, está lá na lei. Tem que pagar essas promoções bienais, tem que pagar essas vias não acadêmicas. Mas deixa eu fazer uma observação. Você, no seu entendimento, você acha que, na verdade, o que a prefeitura quer é não pagar?
Não, a prefeitura ela quer retardar ao máximo o pagamento. Perfeito, ela quer retardar ao máximo o pagamento. Mas como que ela quer retardar se já veio um anúncio de que vai pagar agora, no mês de agosto? Aí, vamos lá. Terça-feira não vai pagar. Hoje saiu um comunicado que vai pagar. Certo. Que vai pagar. Certo. Assim, causa uma insegurança porque o prefeito não vem e ele que coloca esse comunicado. Fala, olha, vamos pagar a partir de agora, os atrasados a gente discute depois. Porque o prefeito, até comunicado oficial de que ele procurou Coca-Cola para vir para a cidade, ele faz. Agora, um assunto que é mais interessante para a classe dos servidores, ele não poderia fazer esse comunicado? Então, de fato, a gente não sabe se de fato vai ter esse pagamento. Mas se esse pagamento de fato acontecer, vai acontecer com referência de julho para frente. Certo. Só que tem servidores lá desde de dezembro que tem direito já a isso. Então, esses vencimentos, essas promoções deveriam ser pagas de forma retroativa também. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, todos esses meses. E se tiver essa intenção de pagar isso e de repente apenas no comunicado, que foi bastante sintetizado, bastante condensado, não foi explicado. De repente é essa possibilidade também. Não, o comunicado é simples. Vai pagar referência julho, vai pagar referência julho. É isso que foi colocado, referência julho. E, inclusive, o próprio comunicado fala que está esperando a análise do Tribunal de Justiça, ou seja, quanto aos atrasados. Acredito que o comunicado é de julho para frente. Agora só falta pagar julho, depois não pagar agosto, não pagar setembro e por aí adiante. Em alguns casos, o atrasado seria desde quando? Desde dezembro do ano passado? Tem servidores que têm desde setembro do ano passado. Certo. Desde setembro. Ou seja, fazendo também uma justa reclamação aqui, tem sim verbas do ano passado que não foram pagas. Por quê? A pessoa faz o pedido do requerimento, como assim, a prefeitura tem até 90 dias para essa análise. Entendo. Então, de repente, entrou em janeiro, em setembro, entrou ali, ele tem direito a partir dali. Sim. Aí tem até 90 dias. Aí vamos dizer que... Aí mudou a administração. Mudou a administração e isso vem de lá de trás. Então, assim, tem gente que tem já direito a receber. Então, assim, eu fico triste quando o prefeito leva as ações do sindicato para o coração. O prefeito teve esses dias aqui com o André e falou que o sindicato foi maldoso com a questão dos professores. Não fomos maldosos. Eu estou defendendo a classe que eu me propus a defender. A questão dos professores, mas a gente procurou o prefeito quando ele ainda estava na condição de prefeito eleito. Ele não tinha nem assumido. Sim. Levamos toda a situação para ele. Por várias vezes eu falei assim, a gente vai resolver, e não resolveu. Não resolveu. Fizemos a assembleia dia 8 de janeiro, falando que os professores iriam entrar em greve no retorno às aulas que foi em fevereiro, se não houvesse essa situação de resolver. Então a gente buscou a todo tempo o diálogo. Buscamos todo tempo o diálogo. Então o sindicato se propôs sim a ser um parceiro da prefeitura, desde que fosse respeitados os direitos dos servidores. Aí você me pergunta, quando o sindicato poderia ser parceiro da prefeitura nessa situação? Como? Na própria situação que nós sentamos com os professores e convencemos os professores que o melhor seria aceitar a proposta de parcelamento daquela discussão dos professores que fizeram em longas parcelas, que pelo menos dava a garantia do recebimento. Entendeu? Então assim, porque se a gente fosse de fato maldoso, a gente apertava a corda. E não é interesse meu, Mazinho, não é interesse meu trazer prejuízo para o prefeito, trazer prejuízo para os servidores, eu apenas represento. Então, assim, levamos a proposta, teve professores que ficaram insatisfeitos com isso, mas a gente passou, pessoal, olha só, vamos ser democráticos. Aceitando o acordo, é uma garantia que nós vamos receber, vocês vão receber isso. Hoje ou daqui um ano e meio, a gente vai receber. Agora, se a gente não aceitar o acordo, amanhã ou depois, pode ser o vento. Certo? Sim. Então, assim, sim, democraticamente, a maioria votou a favor e assim foi feito o acordo. Muitos questionaram, muitos falaram que não, que tinham que fazer, mas de forma democrática decidimos. Nessa questão específica aqui, não precisava entrar judicialmente. Sindicato, vem aqui. Não precisa entrar judicialmente, vamos fazer o seguinte... Estamos devendo X valores para X funcionário. A gente consegue fazer uma reunião aí para a gente parcelar? Seria fácil, Mazinho. Eu chamava esse pessoal e falei, gente, ó, garantido a gente vai receber.
vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos cooperar. Eu tenho certeza. Um bom acordo é sempre melhor que uma demanda ruim. Sim, sim, porque os professores, eles têm esse conhecimento também. São pessoas instruídas que sabem que de repente tem sim um déficit financeiro ali com a prefeitura e que precisa readequar. Mas não, aí a prefeitura não senta e não conversa. Entramos com a ação judicial. O próprio juiz, Mazinho, orienta, senta, prefeitura e sindicato, porque vai ser melhor para as duas partes. A prefeitura pode fazer um acordo, excluir atualização, parcela isso, paga. Por outro lado, o servidor, ainda que ceda em alguns casos, mas vai passar já isso a receber e já acaba a celeuma. Mas não, aí o prefeito não senta. E aí depois eu sou maldoso. O pagamento a esses servidores impacta muito a folha do município? Não. Você tem esses dados? Não tem os dados, mas racionalmente falando, não impacta. Por quê? Quando você vai fazer, todo ano, se discute o orçamento da prefeitura. Sim. Se discute o orçamento. Então, essas verbas, elas já são calculadas em cima disso. Certo. Vou te dar um exemplo prático nisso e você vai concordar comigo. Quinquênio, sexta parte. Todo mundo sabe o que é quinquênio e sexta parte. Então, por óbvio, quando o prefeito vai estimular as despesas do ano que vem, ele já tem que fazer um estudo de impacto de quantos quinquênios, quantas sexta parte ele vai pagar. Porque senão, chega esse ano, você tem direito a um quinquênio, a prefeitura vai, não vou pagar porque não tem verba, porque isso não está previsto. Não é assim. Tem que ter todo um arranjo ali, um estudo, e isso é feito. Não é uma novidade o pedido do quinquênio. Não é uma novidade. Como não é uma novidade as promoções bienais, as via acadêmica e não acadêmica. Então, assim, não existe isso. Não existe isso. Porque quando o prefeito vai fazer, ele já tem que fazer de uma forma analítica ali, de uma forma futurística, o que eventualmente ele vai pagar. Porque ele já sabe o número de servidores que tem. Ele sabe quanto tempo de casa eu tenho, quanto tempo você de casa tem. E assim ele faz uma projeção. Olha, pode que seja que, se o Mazinho não tiver nenhuma falta nem nada, mas ele vai ter direito a isso. Férias, ele vai ter direito a isso. É a mesma coisa. Falar, não vou pagar férias sua porque não tenho dinheiro. Não, isso é tudo no estudo, Mazinho. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho plena convicção que isso não causa impacto. Não causa impacto porque já é previsto. Ô Jailton, são 8 meses praticamente da atual administração e a gente teve alguns pontos polêmicos aí nesses 8 meses. A questão dos professores, novamente os professores, talvez um ou outro assunto um pouco mais ameno, mas esses dois realmente foram de maior impacto, de maior choque nesse período de 8 meses. E isso coloca prefeitura e sindicato, politicamente falando, em situações opostas ou não? Coloca, Mazinho, coloca. Como eu falei, né, eu tenho um amigo pessoal na gestão do Odair, o senhor Elodiro, o Juca, é um amigo pessoal. Que mantém um bom contato com todo mundo, né? Sim, e veja bem, sempre eu passei por Juca, pode contar com o sindicato, desde que isso não me faça ter que tender de forma dissimulada, de má fé para a prefeitura. Isso eu não vou fazer. Certo. Eu prefiro entregar o meu chapéu. Entendi. Toma. Então é o seguinte, mas a partir do momento que o Odair, como gestor público, ele não consegue separar que eu defendo uma classe que de repente pode se contrapor aos interesses dele, que de repente pode, de alguma forma, pressionar ele ali, ele tem que entender isso. Ele não pode achar que eu sou o inimigo capital da gestão dele. Não sou. Quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Só que eu vou defender os direitos da minha classe. Quando der para conversar, para sentar, para fazer um meio campo ali, um arranjo, para ficar mais ou menos bom para os dois lados, a gente vai fazer, como foi a questão dos professores, como a gente poderia fazer agora, porque o direito dos professores é receber de imediato, ninguém é obrigado a aceitar parcelamento de verba salarial, mas se não tiver um jeito, vamos fazer isso, vamos sentar, vamos conversar. Então a parceria seria essa. Graças a Deus a minha amizade com o Juca não está abalada por causa disso. O Juca entende o meu lado, eu entendo o lado do Juca. E vai ser assim, se o prefeito quiser um diálogo, sentar e conversar, nós vamos fazer isso. Qual foi a última vez que você esteve com ele pessoalmente? Olha, o prefeito já não me atende já desde a questão dos professores.
Infelizmente. Mas você solicitou? Várias vezes solicitei o diálogo, inclusive passo mensagem para ele, porque ele pelo menos não me bloqueou no WhatsApp, mas eu passo mensagem, prefeito, precisamos conversar. Tenho duas pessoas que eu converso mais para manter esse diálogo. Eu não vou falar o nome das pessoas para preservar. Mas assim, tem duas pessoas que eu converso bastante. Falo, olha, a gente precisa sentar com o prefeito. Não, eu vou conversar com ele. Gelton, falei com ele, só vamos ver uma agenda aqui. E aí só que fica tudo aquela questão, não, estamos agendando, estamos fazendo agenda. Mas, sem brincadeira, tem mais de 25 dias que eu pedi uma reunião com o prefeito. Foi passado para ele, a pessoa pelo menos me devolveu isso, que foi passado para ele, que ele ia ver uma agenda, que era justamente para resolver isso. E aí o que acontece? Não se resolve, começou a sair boatos de que ia pagar, que não ia pagar, que ia pagar, que não ia pagar. Mesmo com a decisão judicial, não vinha essa resposta. Aí depois que saiu a matéria no jornal, um dia depois a prefeitura já fala que vai pagar. Então tudo isso gera uma insegurança, gera uma flagrante uma intenção de querer minar o sindicato, entendeu? Tá. Não tem essa necessidade. A gente pode ser parceiro para o bem comum dos servidores. O prefeito fala que gosta, que quer valorizar os servidores públicos. O sindicato tem essa política também. Então por que a gente não dá certo? Vamos partir do pressuposto de que a agenda dele está lotada e ele ainda não encontrou um espaço para poder te atender, até porque quero crer que vai ser uma conversa longa. Mas a partir de agora, se for possível ele agendar um espaço, uma data, um horário para vocês sentar e conversar, o sindicato vai? Sempre. O sindicato, eu sempre vou estar posto ao diálogo. Vou dar um exemplo aqui, que algumas pessoas mais próximas sabem. Durante a eleição do sindicato, teve muitas ações para lá e para cá, e o Noel é o advogado de várias ações dessas. O Noel, inclusive, ele entrou com processo administrativo contra a minha pessoa para eu ser mandado embora, né? Mas eu converso com o Noel. A gente consegue, a gente não é amigos. Sim. A gente não é amigos. E eu, pelo menos, não tenho o Noel como inimigo. Então a gente pode sentar e conversar. Olha, Gelton, tá ruim assim. A gente pode conversar nesse sentido? Podemos. Prefeito, Gelton, vamos conversar, vamos sentar, vamos separar as arestas, vamos tentar caminhar a partir daqui em benefício ao servidor. A gente vai sentar, a gente conversa, não tem importância. Se ele falar, Gelton, hoje eu preciso conversar com você, eu desmarco toda a minha agenda e vou conversar com ele, sem problema nenhum. Porque o meu interesse é defender a classe para aquela que eu me coloquei à disposição. Mas, então o diálogo está fácil. Sim, com certeza. Se uma parte está disposta a conversar, e o Adair, e aí fica bem claro aqui, respeitando todas as contrariedades dos dois lados, aquilo que eu pessoalmente acho que você tem razão ou que ele tem razão, independentemente de qualquer coisa, inegavelmente é um cara de diálogo, até porque ele é da comunicação. Sim. Então eu acho que vai ficar muito fácil, né, agendar para vocês sentar e conversar. Assim eu espero. Aproveitando o ensejo, e já que até estouramos aqui o horário, mas até para deixar um pouco mais tranquilo o servidor do SAI. Como é que está aquele processo lá? Então, estamos reunindo a cada 15 dias, né? Tem uma comissão formada com membros do Poder Legislativo, representante de classe que é o sindicato, eu, a Elane e a Márcia, e os servidores públicos eleitos pelos próprios servidores públicos do SAI. Então, a cada 15 dias a gente está conversando, a gente está elaborando um plano de carreira que vai ser apresentado para o prefeito, e cabe ao prefeito, até para não ter vício de iniciativa, né, apresentar isso na Câmara. Então, a gente tem feito essas reuniões. A próxima vai ser agora, acho que no dia 8 de agosto, agora, próxima terça-feira agora, certo. Sem ser essa agora, a próxima. E a cada 15 dias. Então a gente se reúne, a gente debate, a gente escuta todas as comissões, porque esses servidores foram eleitos por categorias de funções diferentes lá, vários setores. Então a gente ouve as demandas, a gente tenta agrupar isso, tenta fazer uma coisa só para apresentar um plano de carreira a tempo de ser votado ainda em novembro, Mazinho. Perfeito. Gelton, obrigado por ter vindo à Rádio Jornal, né? Aliás, o interesse maior da Rádio Jornal, o interesse maior do Grupo Jornal de Barretos de Comunicações é trazer a informação de forma correta, abrir o espaço a você, assim como já está aberto a partir de agora o espaço para o prefeito Adair Silva, caso ele queira, né, vir se pronunciar aqui no Jornal de Opinião, trazer o lado da administração sobre todo esse processo. Fique à vontade, esse é o espírito e esse é o intuito e, na verdade, a bandeira aqui do Grupo Jornal de Barretos de Comunicações. Sabe que estamos sempre à disposição de vocês
aí no sindicato, servidores da prefeitura e as suas considerações finais. Mas eu vou ser bem rápido. Mais uma vez, obrigado pelo espaço de trazer aqui as explicações do sindicato, né? E dizer aos servidores públicos que pode sempre contar com a nossa gestão. Mazinho, fomos eleitos para representar os servidores públicos e vamos fazer isso dentro da legalidade, dentro da possibilidade que a lei ali faculta e dentro do diálogo também. E pode ter certeza, independente de qualquer situação, quando for feito qualquer acordo, os servidores vão ser ouvidos. Os servidores têm voz e vez nessa gestão do sindicato. Mas, mais uma vez, obrigado. Imagina, que é isso. Tá aí o Jailton Santos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, e reitero mais uma vez, como manda o bom jornalismo, espaço aberto ao prefeito Odair Silva, a administração da Prefeitura de Barretos, para trazer o contraponto, o posicionamento da administração em relação àquilo que foi colocado neste microfone pelo presidente do sindicato. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Continue com a programação aqui da Rádio Jornal e o Mazinho Dias volta amanhã no mais democrático microfone de todo o interior do estado de São Paulo, o microfone da Rádio Jornal. Um abraço, até amanhã. Tchau. Acabamos de apresentar